Destaques desta segunda-feira, 4 de setembro de 2017. Agente penitenciário é preso ao tentar entrar com 11 celulares e dinheiro na unidade prisional do Puraquequara. Mais 6 pessoas são suspeitas de envolvimento no caso. Usuários do transporte público vão ter apenas 30 segundos para passar na catraca a partir de hoje. Justiça nega pedido para suspender medidas restritivas aos gastos do governo interino. Moradores de área beneficiada pelo Prosamin no bairro Presidente Vargas recebem ordem de despejo. E empresários e prefeituras somam esforços para melhorar e organizar o Centro Histórico de Manaus. E no esporte, Iranduba é goleado pelo Leoas da Serra no jogo de ida da final da Copa do Brasil de Futsal em Manaus. Em Manaus, a previsão para esta segunda-feira de tempo parcialmente nublado a nublado. A intensidade do vento vai ser fraca e a temperatura vai ter mínima de 25 e a máxima de 35 graus. As informações são do IMET, o Instituto Nacional de Meteorologia. E nós já iniciamos esta edição de segunda-feira com Yolanda Mendes, ela que vai trazer as informações do fim de semana e o que aconteceu também nesta madrugada. Yolanda, parece que houve um vendaval em Manaus, isso é raro, né? Qual foi o bairro, Yolanda? Bom dia. Bom dia, Carlos. Bom dia, Ítalo, ouvintes da Rádio Rio Mar. Exatamente para surpresa dos moradores, esse vendaval aconteceu lá no conjunto Viver Melhor 3, após um forte calor pela parte da manhã. Início da tarde, um temporal atingiu o conjunto que fica localizado lá no bairro Santa Itelvina, aqui na zona norte de Manaus. Foram fortes rajadas de vento. A chuva acabou destelhando prédios e apartamentos, derrubou inclusive árvores e também postes de energia, e durante o pouco tempo que durou, por volta de 20 minutos, fez um verdadeiro estrago durante esse temporal que atingiu principalmente o bairro Santa Itelvina. Inclusive nós recebemos muitas fotos, muitos vídeos das pessoas relatando o que foi que aconteceu. As pessoas que moram ali no Viver Melhor falavam que realmente durante esse temporal chegou a tremer inclusive o prédio. Elas ficaram com muito medo do prédio desabar, para se ter uma ideia de como esse temporal foi muito forte. Inclusive nós temos um vídeo de um comerciante que mostra exatamente o momento que esse temporal começou e como era forte o vento. A defesa do município me informou que registrou ontem 5 ocorrências devido à forte chuva que atingiu principalmente a zona norte da cidade. Mas atingiu mais ali realmente o bairro Santa Itelvina, porque, por exemplo, para a Cidade Nova não caiu um pingo de água, Carlos. Então atingiu realmente muito mais o bairro Santa Itelvina e principalmente ali nas proximidades do conjunto Viver Melhor. Pela Central da Defesa Civil, foram registradas 4 ocorrências de destelhamento de prédio lá no conjunto Viver Melhor 2, no bairro Santa Itelvina, e também um tombamento de árvore na rua Niterói, no bairro Colônia Terra Nova. Equipes da Defesa Civil estiveram lá no conjunto Viver Melhor para fazer até mesmo uma vistoria de avaliação no local. Essa programação para essa segunda-feira que a equipe possa voltar novamente para analisar a estrutura dos prédios atingidos, né? Porque realmente ficou destelhado, foi uma situação bem complicada. Outra equipe foi enviada também para o tombamento de árvore lá no bairro Colônia Terra Nova para fazer a remoção dessa árvore. Então, bem complicada essa situação. Agora, Carlos Ítalo, nós estamos aqui na avenida, na Max Teixeira, já na Cidade Nova, e aqui, por enquanto, no sentido centro-bairro, uma via está totalmente interditada. Tem um carro do Instituto Médico Legal, possivelmente é um acidente de trânsito. Nós vamos verificar do que se trata, mas o Instituto Médico Legal está aqui com o seu carro para fazer a remoção de um corpo. Daqui a pouco nós voltamos com mais informações. Obrigado.
Obrigado, Yolanda, pelas informações. Bem, a partir de hoje, os usuários de ônibus da cidade de Manaus vão ter apenas 30 segundos para passar na catraca. E quem não passar no tempo estipulado vai ter de pagar novamente o valor da passagem. Essa medida será utilizada nos veículos de todas as linhas que atuam aqui na cidade. Já pensou, Carlos? 30 segundos para você então passar na catraca. E em nota, o Sinetran informou que um equipamento chamado solenoide que fica dentro da catraca estava queimando e causando muito problema devido à demora depois que o cartão faz a liberação. Bem, e conforme o órgão, foram feitos testes no laboratório do sistema de bilhetagem e controlador semafórico, o DataPro, responsável por esse sistema de bilhetagem. Depois, em ônibus das empresas Veja e Expresso Coroado, foi constatado que 30 segundos, então, é o tempo suficiente para a pessoa passar ali na catraca. O Sinetran também destacou que caso o usuário não cumpra o tempo estipulado, vai pagar outra passagem. No entanto, o sindicato acrescentou que os cobradores já foram orientados a proceder para que isso não ocorra. Agora o Sinetran pode esperar, porque vai ter muita confusão com essa história de fazer as pessoas pagarem duas passagens, viu? E aí, quem vai acabar pagando muitas vezes com essa confusão vai ser o cobrador, entendeu? Porque essas medidas muito polêmicas, esse tipo de coisa, primeiro ela deve ser discutida com a sociedade, né? E depois de ser discutida é dada ampla divulgação para um tipo de medida dessa, para que a população seja orientada como proceder e a população avalie se 30 segundos realmente é o suficiente, né? Agora, nós estamos aqui fazendo nossa parte em divulgar para a população, mas muita gente vai ser pega de surpresa, isso acontecendo a partir de hoje. Independente desses 30 segundos, é bom que a pessoa já esteja com seu dinheirinho na mão, ou seu passa-fácil na mão, com a sua carteirinha, para que não possa demorar tanto tempo ali na fila, porque realmente às vezes acaba estressando tanto a pessoa que vai receber o troco, quanto outras pessoas que estão ali na fila. Então é sempre bom a gente andar com o dinheiro na mão. Sabe que vai entrar no ônibus, então já tem o dinheiro ali em mão para você passar na catraca rapidamente. Bem, nesta segunda-feira, novas intervenções no trânsito da região centro-oeste começam a ser implantadas para tentar melhorar a mobilidade urbana em áreas da capital que apresentam intenso fluxo de veículos. O primeiro ponto que vai ser implantado é um projeto de um retorno, que será na Avenida Desembargador João Machado, antiga Estrada dos Franceses, no bairro Alvorada. Bem, com essa intervenção, a expectativa da Prefeitura de Manaus é de reduzir o fluxo de veículos e desafogar o trânsito na área em 40%. Segundo o diretor-presidente do Manaus Trans, Franklin Pinto, a circulação no novo retorno será então permitida apenas para veículos de pequeno porte. Essa primeira intervenção vai facilitar o acesso para quem deseja se deslocar para a Avenida Maripiranga e João Batista, oferecendo essa conversão que hoje é feita antes do restaurante La Parrilha, causando ali uma retenção muito grande na via. Os condutores vão poder retornar embaixo da alça do viaduto, vai ter uma faixa de desaceleração com mais segurança. Nessa intervenção será permitido apenas veículos de pequeno porte. Simultaneamente, a Seminf trabalha na reconstrução da ponte na Avenida Professor Newton Lins, no Parque das Laranjeiras, bairro de Flores, zona centro-sul de Manaus. E agora são 5h41. Vamos voltar com Yolanda, que tem mais informações. Carlos, nós voltamos a falar aqui do acidente na Max Teixeira, no sentido centro-bairro, logo após aqui o colégio da Polícia Militar. Infelizmente, esse rapaz morreu durante esse acidente. As primeiras informações é que ele teria perdido o controle do veículo e batido aqui em um poste. Ele estava junto também com a esposa, ele não tem nenhum tipo de documentação. A placa da moto dele é uma moto Honda NOY 2934. A Polícia Militar está aqui, o Instituto Médico Legal, a perícia criminal faz nesse exato momento a remoção do corpo desse rapaz. Infelizmente, mais um acidente de trânsito com uma vítima, né? A esposa desse rapaz foi levada para o hospital e pronto-socorro João Lúcio em estado grave. Nós temos aqui muitas marcas de sangue no local, né? A batida foi muito forte realmente. Essa moto acabou perdendo o controle e batendo aqui em um poste. É a primeira informação, né, Carlos? Porque, na verdade, ainda falta a perícia da Polícia Civil
verificar se realmente foi isso, até porque ninguém viu esse acidente, né? Isso é algo que eles acham que foi o que aconteceu, mas agora só a perícia para informar se de repente aconteceu algum tipo de batida e essa moto foi arremessada aqui para cima desta calçada e acabou batendo no poste. Infelizmente, uma vítima que está sendo levada para o hospital, na verdade para o IML, né? Uma pessoa que morreu, esse rapaz muito novo, aparentemente 29 anos, e a esposa dele que foi levada para o hospital e pronto-socorro João Lúcio. Daqui a pouco nós voltamos com mais informações. Então a Yolanda dando aí um caso triste de uma pessoa que perdeu a vida em mais um acidente de trânsito, e a gente sempre faz, a gente sempre relembra ao condutor: olha, você ouvinte, você que está ouvindo nesse momento, você está no seu carro, você precisa cuidar de si, a gente precisa ter cuidado conosco mesmo no trânsito, e quando a gente faz isso, a gente também tem cuidado com as outras pessoas que estão ao redor. Evite correr, principalmente também quem anda de moto, quem pilota moto, porque dá aquela sensação de liberdade, o vento batendo no rosto e tudo aquilo, e você acelera demais. Semana passada aconteceu um outro acidente com vítima fatal, um entregador, daqueles entregadores de comida, entregadores de lanches, ao que tudo indica, acelerou tanto que a moto perdeu o controle ali na Avenida Torquato Tapajós, e ele se acidentou sozinho também. Acabou. É sempre bom a gente nós termos o cuidado, principalmente no trânsito, ainda mais aqui na cidade de Manaus, que nós sabemos que tem vários buracos, enfim, várias inclinações aqui nas ruas da cidade, e tudo isso, principalmente para o motoqueiro, a gente sabe que dificulta a sua trafegabilidade aqui na nossa cidade devido a esses buracos, e andando em alta velocidade, isso acaba ocasionando então esses graves acidentes aqui na cidade. Isso, perdeu o controle da moto por volta de 23 horas, 1h pouco, ele acabou falecendo no hospital. Portanto, a gente precisa ter cuidado, e agora vai iniciar um período aí de ponto facultativo na cidade, e vamos ter 2 dias de feriado, dia 5, dia 7, então muito vai ser imprensado, e aí muita gente vai se divertir, mas a gente precisa estar atento sempre, ter cuidado com nossa integridade, ter cuidado principalmente com nossa vida. Sempre ter muita consciência. Bem, moradores da área beneficiada pelo Prosamin, no bairro Presidente Vargas, recebem ordem de despejo. Defensoria desaprova a abordagem utilizada pela SUAB. Nós vamos saber essas informações com a repórter Vitória Lima. Ordem de desapropriação para moradores do bairro Presidente Vargas, onde as obras do Programa Social e Ambiental dos Igarapés de Manaus, o Prosamin, fizeram com que a Defensoria Pública se manifestasse mais uma vez sobre o assunto. No dia 28 de julho, a Defensoria e a Superintendência Estadual de Habitação, a SUAB, fizeram um acordo garantindo que as abordagens seriam feitas de forma diferente na área. Mas não foi bem assim que aconteceu com a aposentada Dulcirene de Souza Ribeiro, de 68 anos. Segundo ela, a assistente social que chegou na sua casa com a ordem de desapropriação e um caminhão-baú para levar a mudança da proprietária, agiu de maneira agressiva. E ela chegou com um rapaz que disse: olha, eu vim aqui dizer que a senhora arrumar logo os seus bagulhos e trate de ir embora, que a gente já vai lhe levar. Como vocês vão me levar? Que nem me pagaram nada. Como é que eu vou sair de casa sem pagamento nenhum? E onde é que eu vou morar? E ela estava brava. Eu não aceitei o valor que eles queriam me dar, de 19 e pouco, aonde que dava para comprar uma casa. E eu disse que eu era uma pessoa idosa, não podia ser assim, desmoralizada. Conforme determinação do Banco Interamericano de Desenvolvimento, o Estado não poderia pagar o valor de indenização abaixo de R$35 mil para os moradores da área, de acordo com o titular da Defensoria Especializada em Atendimentos de Interesses Coletivos, Carlos Almeida. Só que, independentemente das nossas negociações, eles continuam indo nas casas das pessoas, ameaçando as pessoas, entrando com ações judiciais, não informam da irregularidade para o juiz. O judiciário está sendo enganado com a atuação da UGPE, e as pessoas estão saindo, recebendo indenização abaixo do padrão, sem qualquer garantia de que vão ter moradia digna. Para o defensor,
A falta de informação sobre os direitos que as famílias têm quanto à mudança de moradia tem aumentado os problemas com as indenizações ao se sentirem induzidas a aceitar qualquer valor. O que é mais importante e é essencial para a defesa delas é que essas pessoas possam pegar e ter condições de buscar a defensoria. Quando elas encontrarem esse problema, essa situação, elas podem buscar a defensoria e buscar mecanismo para se proteger, porque elas sabem, elas têm como saber e têm que ser comunicadas de que não é só pelo fato do Estado estar querendo pagar um valor de indenização baixo que elas devem aceitar. O mínimo a ser pago é 35 mil. Esse é o mínimo. E isso não pode ser aberto mão. E as pessoas têm direito de ter avaliação digna. Nós, na Defensoria, possuímos uma série de técnicas, inclusive um convênio, um termo de cooperação com o Sindimóveis, que permite com que as pessoas tenham avaliação digna das suas casas. E isso não tem acontecido. Assim como a casa da aposentada, outras 20 casas da região devem ser desapropriadas para a construção do Prosamin 3. A denúncia de Dulcirene deve ser investigada pela Defensoria Pública, que também vai pedir a suspensão da decisão judicial de despejo. Vitória Lima, Rádio Rio Mar, Jornalismo Total. Lamentável essa situação. E outra situação lamentável foi um incêndio que atingiu uma fábrica de isopor neste fim de semana no bairro da União, zona centro-sul de Manaus. Muitas pessoas puderam ver a fumaça preta de diferentes bairros próximos ao local do incêndio. O Corpo de Bombeiros foi acionado por volta das 2h, mas o fogo foi contido pela Brigada de Incêndio da fábrica. Segundo a assessoria, os bombeiros chegaram ao local com 5 minutos de resposta. A equipe do Corpo de Bombeiros realizou apenas rescaldo na área atingida porque o fogo já tinha sido controlado. A informação é que o incêndio foi de pequenas proporções e ocorreu em uma área chamada de silos. Nessa área é armazenada então a matéria-prima e por conta do calor, solta então uma estática que pode ter ocasionado o incêndio. Agora vamos com informações com Yolanda Mendes. Yolanda. Ítalo, voltamos a falar aqui do acidente na Max Teixeira, onde uma pessoa ficou gravemente ferida e outra pessoa acabou morrendo. Para se ter uma ideia, essa moto NOY 2934, uma Honda CG 150 de cor vermelha, segundo relatos de alguns moradores, essa moto vinha na faixa azul, né, aqui na Max Teixeira, no sentido centro-bairro. E então acabou tendo problema na hora de frear e perdeu o controle, bateu nesse poste. Para se ter uma ideia, o condutor, que ainda não foi identificado, ele acabou batendo, o capacete dele acabou batendo nesse poste e rachou também. Ele morreu, o IML acabou de fazer a remoção. Quando nós chegamos aqui, o corpo dele ainda estava aqui, desse rapaz. Aparentemente, segundo informações repassadas pela polícia, ele estaria levando essa outra moça identificada como Priscila Alves de Lima, de 35 anos, para o trabalho. Infelizmente, a moto acabou perdendo o controle, bateu nesse poste. Ela foi levada inconsciente para o hospital e pronto-socorro João Lúcio. A moto está registrada no nome de Tiago Pereira da Silva, mas não se sabe ainda, é muito cedo para informar se esse seria realmente o rapaz que acabou morrendo, né? A moto está registrada no nome desse homem, do Tiago Pereira da Silva, isso porque o condutor que morreu no local, ele não tinha nenhum tipo de documento aqui com ele, né? Então fica difícil identificar. Nesse momento o IML já fez a remoção, a perícia da Polícia Civil também esteve no local. O trânsito está um pouquinho mais complicado, principalmente nessa faixa, a faixa da direita aqui da Max Teixeira, passando da escola da Polícia Militar no sentido centro-bairro. Manaus Trans já está no local, então o condutor tem que ter uma atenção redobrada, até porque ainda tem carros da Polícia Militar e também o Manaus Trans está aqui com alguns cones para que o condutor possa ter realmente essa atenção redobrada aqui na Max Teixeira. Infelizmente, nós começamos esta segunda-feira com um acidente de trânsito e com uma vítima que já foi levada para o IML. Ítalo e Carlos. E Rony Alves Martins, de 38 anos, desapareceu no Rio Negro durante um acidente envolvendo uma lancha e outra embarcação de pequeno porte.
O caso aconteceu na madrugada de sábado, próximo ao encontro das águas. Segundo informações de parentes, uma lancha passou por cima da pequena embarcação onde estava Rony e seus 2 filhos. Na lancha havia um casal conhecido na comunidade por fazer transporte de pessoas à noite pelo rio. O homem e a mulher ainda não foram identificados e fugiram do local. Os bombeiros informaram que os filhos de Rony passam bem e sofreram apenas escoriações. O casal que supostamente teria causado o acidente ainda não foi encontrado, mas de acordo com testemunhas, não ajudou no socorro das vítimas após o acidente. O Corpo de Bombeiros faz as buscas desde sábado com o apoio ainda de familiares e amigos. E o secretário de Segurança Pública do Amazonas, Carlos Alberto de Andrade, se reuniu com o secretário nacional de Segurança Pública, Carlos Alberto Santa Cruz, em Brasília. O assunto discutido foi sobre a liberação de recursos para projetos de combate ao narcotráfico na fronteira do estado. Durante o encontro, o secretário solicitou liberação de recursos provenientes de emenda parlamentar para aquisição de 53 fuzis, novos coletes balísticos e também apresentou o projeto para a aquisição de lanchas blindadas. Os equipamentos são fundamentais nas operações nos rios, segundo eles. De acordo com o secretário, as lanchas e os fuzis serão utilizados em regiões que funcionam como rotas do tráfico. O Amazonas está entre os estados do país com maior quantidade de apreensão de drogas. Desde 2015, só para você ter uma ideia, já foram apreendidas cerca de 30 toneladas por fruto, então, dessas ações integradas da Secretaria de Segurança Pública do Amazonas e Polícia Civil e Militar. Jornal Primeira Hora. A credibilidade está no ar. E o prazo para adesão ao Refis Municipal se estendeu até hoje. Contribuintes ainda podem negociar seus débitos municipais pela internet no cmfatende.manaus.am.gov.br ou diretamente nos postos dos PACs ou na central CEMEF Atende da Rua Japurá, no centro. O atendimento que se estende até hoje, então, se estende ao vencimento das guias de pagamento emitidas no ato da negociação, continua com prazo para o dia 6 de setembro. Segundo o subsecretário de Receita Municipal de Finanças, Francisco Moreira, a decisão foi então essa grande procura ao Refis e o valor arrecadado deve ser então investido aqui na cidade. Muita gente querendo deixar sua situação regular perante o município. Acabou nos surpreendendo porque nós aumentamos os nossos guichês, não conseguimos atender, estendemos aqui a parte administrativa, pegamos o servidor da parte administrativa para atender também, fazendo parcelamentos. Nos últimos 3 dias aumentamos nossa bateria de atendimento e mesmo assim nós não conseguimos atender toda a demanda. O resultado positivo é que nós vamos atingir nossa meta de arrecadação, né? Nossa meta vai ser atingida e a surpresa que a gente observa é que os contribuintes querem se regularizar, deixar a sua situação ok com o município, né? Isso é bom para o município, é bom para o cidadão e todo mundo ganha, né? A cidade precisa de investimentos e dentro desses recursos serão investidos na infraestrutura da cidade. Enquadram-se no Refis Municipal contribuintes com dívidas de IPTU, alvará, ISS e multas por infração vencidas até 30 de dezembro de 2016. Os últimos dados divulgados do Refis dão conta de que mais de 42 mil negociações já haviam sido efetivadas, somando então 103 milhões e 600 mil reais. Desse total, mais de 25 mil contribuintes já efetivaram o pagamento da primeira parcela ou cota única do acordo, o que gerou receita de 26 milhões e 300 mil aos cofres municipais. Bem, empresários e prefeitura somam esforços para melhorar e organizar e investir aqui no centro histórico da cidade de Manaus. Quem traz informações é Samara Souza. Representantes da Prefeitura de Manaus e empresários e membros da Câmara de Dirigentes Lojistas de Manaus se reuniram para discutir os principais investimentos que ainda serão feitos no centro da capital. A comitiva percorreu algumas ruas comerciais da área central. A proposta foi receber as demandas e sugestões dos empresários para impulsionar o comércio e movimento na região do centro.
O vice-prefeito de Manaus, Marcos Rota, destaca que é um desdobramento de reuniões que já aconteceram na sede da CDL Manaus. Nós sabemos que nós temos muitos problemas de ordem social, né, pessoas que vivem do seu trabalho diário nas ruas da cidade de Manaus, mas nesse momento, juntamente com os empresários, o prefeito Arthur quer encontrar as soluções, as alternativas. Eu penso que isso é um momento importante para todos nós. Marcos Rota disse que é preciso repensar estratégias para levar mais pessoas ao centro, não só para o comércio, mas visando também o lado turístico. Nós temos, logo após o feriado, uma reunião de trabalho entre os técnicos da prefeitura e depois desta reunião interna entre todos os secretários, todas as pastas municipais, com o aval do prefeito, nós vamos nos reunir mais uma vez com os empresários para encontrar as alternativas. O presidente da CDL Manaus, Ralph Assayag, espera que as sugestões dos lojistas sejam levadas adiante. Muitos ficam preocupados em relação à segurança e também aos locais com o volume que tem não só o camelô, como também as lojas que são fechadas. Eu acredito que com as propostas que vêm, também o camelô vai ser posicionado, também o lojista vai também ser posicionado, e eu acho que quem vai ganhar de tudo isso daí é a população da cidade de Manaus. Também estão participando das reuniões representantes do Manaus Trans, Implurb, Seminf, Subsimpab e Semusp. Samara Souza, Rádio Rio Mar. Jornalismo total. E Código Sanitário é discutido em audiência pública no Careiro. A gente vai ouvir as informações com Anderlei Oliveira. Foi realizada na última quinta-feira, dia 31 de agosto, a segunda audiência pública para a revisão do Código de Posturas do Careiro. Desta vez, os debates foram em torno dos artigos do Código Sanitário, que a partir da reformulação passará a constar nas normas e diretrizes do município. Até então, o Careiro não possuía o Código Sanitário e as questões relacionadas à higiene pública e suas normas e obrigações estavam contempladas no Código de Posturas, que deixava a desejar em muitas questões. A comissão iniciou o debate sobre o tema, visto que esta norma precisa ser construída. Gisele Mata, gerente de vigilância sanitária, comenta o que muda a partir da existência de um código sanitário. E a diferença das ações da vigilância após a criação do código vai ser a utilização de uma lei municipal, uma lei nossa, né? Aonde nós vamos estar não deixando também de utilizar as legislações federais nem estaduais, mas o diferencial vai ser nas autuações, nas infrações, nas penalidades, com relação às multas e advertências. Devido à amplitude do debate, uma segunda reunião foi agendada para a próxima segunda-feira, às 18 horas, para aprofundar questões não contempladas por falta de tempo. Anderlei Oliveira, Rádio Rio Mar, Jornalismo Total. E vamos ouvir a matéria da Samara, que fala que o município de Altazes será contemplado com obras de recuperação do sistema viário. A informação foi até confirmada após o governador interino Davi Almeida assinar a ordem de serviço para o início das obras. Mesmo com a decisão do Tribunal de Contas do Amazonas em suspender cautelarmente todas as operações financeiro-orçamentárias do governo do estado e proibir a realização de novos procedimentos licitatórios ou dispensa de licitações e de assinar contratos que reflitam na gestão do governador eleito, o governador interino Davi Almeida continua assinando ordens de serviço para obras no interior do estado. Davi Almeida deu a ordem de serviço para o início dos trabalhos em 4 ramais do município de Altazes. As obras vão beneficiar os produtores rurais de Açupuranga, Passarinho, Iguapenu e Jatuá. O governador interino disse que essas ordens de serviço já constavam na programação de trabalhos do estado, mesmo antes da decisão do TCE. Davi Almeida fala da importância dessa obra no município. Altazes é a cidade do Amazonas que está em pior condições com relação à sua pavimentação asfáltica. Eu posso afirmar porque eu viajei quase todos os municípios. As pessoas estão andando de máscara na época do sol, muita poeira, na chuva, muita lama, e o povo de Altazes não merece essa situação. Eu, como administrador, estou muito feliz em poder dar essa ordem de serviço. Espero que a empresa possa se empenhar e que possa, o mais rápido possível, fazer a entrega dessa estrada na cidade de Altazes. Para os moradores dessas comunidades, o asfalto é a realização de um sonho e vai melhorar o escoamento da produção nessas áreas, como afirma seu Gilberto dos Santos,
que é morador da região. É um sonho que vai estar se concretizando hoje, dando pontapé inicial do asfaltamento. A produção de farinha do Acaramiri, produção de banana daqui das outras comunidades, macaxeira, em tudo. Com esse asfaltamento, todas as comunidades vai se beneficiar. E através desse polo Açupuranga, hoje, esse pontapé foi muito importante aqui nessa nossa comunidade. Além de dar a ordem de serviço para a recuperação de ramais, o governador interino também informou que as obras de construção do Centro Integrado de Ensino está com 35% da obra executada. Samara Souza, Rádio Rio Mar. Jornalismo total. Polícia. Tem um esquema montado para entregar aparelhos celulares para internos da unidade prisional do Puraquequara foi desmontado no último sábado. O agente de socialização da empresa Humanizar e Gestão Prisional, Alex William Alves Monteiro, foi flagrado tentando entrar na unidade com 11 celulares e R$300 em espécie. 2 agentes também são acusados de entrar na unidade com materiais ilícitos e outros 6 de facilitar a ação. Segundo a Secretaria de Estado de Administração Penitenciária, a SEAP, a ação de Alex começou após os procedimentos de revista, quando ele se dirigiu à sala do serviço social e abriu a janela da sala. Depois, Alex retornou ao carro e colocou os celulares por essa janela e voltou para pegar os aparelhos, quando foi flagrado pelo supervisor do turno da noite. Alex ameaçou o supervisor dizendo que se ele entregasse, sofreria consequências. O agente foi impedido de sair da sala do social por outros funcionários da empresa que acionaram então a equipe da SEAP de plantão na unidade. O mesmo confessou que sairia da sala e passaria pela revista com os celulares sem ser impedido, pois os agentes já sabiam do esquema e iriam colaborar. Ao ser interrogado na unidade, Alex entregou mais 2 agentes que estariam participando do esquema: Anderson da Silva Viena e Kleberson da Silva dos Santos. No celular do agente foi constatado que havia conversas dele com os presos que receberiam os celulares e com um ex-agente da empresa. Na conversa com o ex-agente, Alex tinha combinado um ponto de encontro para buscar mais material proibido. Depois de ouvidos pela SEAP, os acusados foram encaminhados ao 19º DIP para procedimentos de flagrante. Agora, lamentável essa situação, né, Carlos? A gente sabe que esse local deveria ter segurança para não entrar esses celulares, para não entrar armamento, então acontece uma situação dessa. E um ponto positivo também, Ítalo, é que agora se descobre, né, quem participa desse esquema. Pelo menos esses 3 foram tirados de circulação, porque existe todo um gasto, né? Até o Exército participou de operações para fazer revista nas cadeias, faz uma revista, encontra todo um monte de materiais, encontra os celulares, encontra armas. Depois de algumas semanas, em nova revista, descobre-se novos materiais que não deveriam estar na cadeia, principalmente, novamente, os celulares. E aí, a SEAP agora mandou bem, depois de descobrir e aí colocar, tomar as medidas necessárias para que isso não ocorra mais. Se eram os 3 que faziam com que entrasse na cadeia celulares, agora muita coisa pode melhorar, tirando os 13 de circulação. É um reflexo da corrupção em todos os setores daqui da cidade. Bem, agora vamos com mais informações com Yolanda Mendes. Ítalo, voltamos a falar novamente sobre a área policial. Nesse fim de semana nós tivemos uma tentativa de assalto lá no restaurante Chiado da Panela, que fica no bairro Novo Israel, na zona norte de Manaus, e acabou com a morte de um adolescente e também um policial ferido. Isso aconteceu na noite do último sábado, de acordo com os populares. O policial identificado como Valdique Marques de Oliveira, que é da 26ª SICOM, foi baleado durante essa tentativa de assalto. Os criminosos invadiram um restaurante onde ele estava para roubar esse local, e o policial acabou reagindo durante essa ação. A dupla pretendia também roubar a moto do policial, que reagiu e trocou o tiro com assaltantes. Os criminosos conseguiram atingir a perna
a mão e também o tórax do policial militar, que foi levado para o Hospital Delfina Aziz e transferido para o Hospital 28 de agosto. O quadro dele é estável, inclusive ele já foi liberado ontem à tarde. O adolescente, mesmo baleado, ainda conseguiu correr para uma rua que fica ali próxima, conhecida como Arthur Neto, onde entrou numa casa e também fez uma família refém. Minutos depois que ele entrou nessa residência, ele acabou morrendo no pátio dessa casa, porque esse adolescente já estava bastante ferido. Em nota, a Polícia Militar do Amazonas informou que o policial militar Valdique Marques de Oliveira estava deixando o serviço e abordou os 2 assaltantes que estavam na rua Santiago Dantas, no bairro Novo Israel, nesse restaurante Chiado da Panela, quando esses 2 infratores tentaram roubar a moto do PM e o policial acabou sendo atingido, mas foi levado ao hospital durante o fim de semana e já foi liberado no último domingo. Agora, Ítalo e Carlos, nós vamos falar sobre um caso que acabou ganhando bastante repercussão desde a noite do último sábado, quando esse caso já está sendo investigado pela Delegacia do Menor. 4 crianças que estudam no Centro Municipal de Educação Especial Eva Gomes do Nascimento, localizado lá no bairro Novo Israel, na zona norte de Manaus, foram abusadas por um motorista de transporte particular que não teve o nome divulgado. Esse caso já está na Delegacia Especializada em Proteção à Criança e ao Adolescente. Inclusive, a Secretaria Municipal de Educação, a CEMED, emitiu uma nota no fim de semana falando sobre a prisão do motorista apontado como suspeito de cometer o crime de estupro de vulnerável contra pelo menos 4 crianças, todas de 4 anos de idade. Em nota, a CEMED informa que o homem não tem nenhum vínculo com a CEMED, que ele prestava serviço de transporte particular e que a Secretaria tomou conhecimento do crime, bem como também a prisão do infrator por meio do Conselho Tutelar e da Delegacia Especializada em Proteção à Criança e ao Adolescente. Esse caso já está com a delegada Juliana Tuma, que informou que o caso está sob investigação sigilosa. E a Secretaria, a CEMED também nota, informou que repudia veementemente a violação dos direitos e também do bem-estar de qualquer pessoa, especialmente de criança e de adolescente. O homem, ele está preso após a investigação, ele não possui, como nós já informamos, qualquer vínculo com a CEMED. Infelizmente, mais um caso aí de abuso sexual, e dessa vez envolvendo 4 crianças. As primeiras informações é que essas crianças, ele fazia o transporte escolar dessas crianças até essa escola municipal, esse CEMEI, que fica lá na zona norte de Manaus, no bairro Novo Israel. Agora vamos às notícias do Instituto Médico Legal. Deu entrada à vítima de afogamento ontem o Gabriel de Jesus dos Santos, um adolescente de 18 anos. Esse acidente aconteceu lá na ponte do Rio Piranha, no município de Uricurituba. Vítima de acidente de trânsito por volta das 3 horas da manhã de ontem, na estrada Manuel Urbano, a Michele Silva dos Santos, de 23 anos de idade. Nós tivemos também um outro acidente que aconteceu ontem, uma colisão entre uma moto e uma cerca de arame, que acabou com uma vítima, que é o Gessé Souza dos Santos, de 27 anos. Esse acidente aconteceu lá na M010, no Rio Preto da Eva. Infelizmente, nós tivemos aí 3 acidentes registrados no fim de semana. Esse último acidente que aconteceu agora, por volta das 5 horas, 4h30 da manhã, na Max Teixeira, com um rapaz que acabou morto. Ainda não se sabe a identificação desse rapaz, porque ele estava sem documento. Ele foi trazido aqui para o Instituto Médico Legal e a pessoa passageira que estava na garupa foi levada para o Hospital e Pronto-Socorro João Lúcio em estado grave. Yolanda Mendes, Rádio Rio Mar, jornalismo total.
E Rafael Gomes da Conceição, de 28 anos, foi morto a tiros no Beco Paraíso, bairro Puraquequara, na zona leste de Manaus. De acordo com informações da Polícia Civil, o crime aconteceu quando Rafael tentou atacar o autor do crime, acompanhado de um grupo. O suspeito, por sua vez, disparou um tiro com uma espingarda, atingindo várias partes do corpo da vítima. Segundo a polícia, a motivação do crime foi porque o suspeito estava cometendo muitos assaltos na região e Rafael se sentiu incomodado, pois, em decorrências das denúncias dos assaltos, a Polícia Militar sempre fazia ronda nas proximidades, o que comprometia o tráfico de drogas na região na qual a vítima tinha envolvimento. Até o momento, o autor do crime ainda não foi identificado e o caso vai ser investigado pela 10. E a Manaus Previdência convoca os aposentados e pensionistas do município que aniversariam no mês de setembro para o recadastramento anual. O prazo vai até o dia 29 deste mês, uma sexta-feira. Caso os dados não sejam atualizados, terão o pagamento do benefício suspenso até a situação ser normalizada. Os segurados devem comparecer à sede do órgão, localizada na Avenida Constantino Neri, número 2480, bairro Chapada, de segunda a sexta-feira, das 7 às 2 da tarde. Para atualizar os dados, o segurado deve trazer os originais do RG, CPF e comprovante de residência atual. Em caso de dependentes, trazer cópia da certidão de nascimento para os menores de 18 anos. Em caso de companheiro, a original da certidão de casamento ou da declaração de união estável. Não é necessário trazer cópias dos documentos. Os segurados que moram em outros municípios devem enviar pelos correios cópia autenticada em cartório do RG, CPF, comprovante de residência e declaração de vida. Em caso de dúvidas ou agendamento para a visita social, os segurados podem entrar em contato com o call center da Manaus Previdência pelo número 3186-8000. E a Universidade Aberta da Terceira Idade, UNAT, realiza de 11 a 21 de setembro um esquenta das atividades da instituição. O objetivo é mobilizar a comunidade da terceira idade para a programação que será oferecida a partir de outubro deste ano. Para participar desse esquenta, não é necessário inscrição prévia, basta comparecer nos dias dos cursos oferecidos e ter acima de 50 anos de idade. Ao longo de 2 semanas serão ofertadas gratuitamente cursos de dança, reciclagem, meditação, oficina de memória, jogos de tabuleiro, treino funcional e fisioterapia preventiva. As atividades serão realizadas na sede da UNAT, que fica localizada na Avenida Brasil, bairro Santo Antônio, na zona oeste de Manaus. 6h18. O Bosque da Ciência do Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia, o INPA, não vai funcionar nesta terça-feira, 5 de setembro, e na próxima quinta também, dia 7, por conta dos feriados, em comemoração à elevação do Amazonas à categoria de província e à independência do Brasil. Na quarta-feira, dia 6, o espaço funciona normalmente e o público vai contar com um planetário inflável, onde poderá fazer uma viagem pelo sistema solar. Que bacana. E durante sua programação normal, nas segundas-feiras, o bosque é fechado para manutenção. Os interessados podem visitar o local de terça a sexta-feira, das 9 ao meio-dia e das 2 às 4:30 da tarde. Aos sábados, domingo e feriados, das 9 às 4 da tarde, sem intervalo para o almoço. Grupos escolares e instituições filantrópicas também não pagam, porém precisam agendar a visita, que agora pode ser feita de forma eletrônica por meio do site do INPA. O bosque está localizado na rua Bem-TV, antigo Otávio Cabral, no bairro Petrópolis, na zona sul de Manaus. A Associação Nacional de Educação Católica, ANEC Amazonas, vai realizar o primeiro encontro pastoral. O evento é destinado a coordenadores de pastorais, professores e todos aqueles que trabalham na área da educação. No estado, a ANEC tem 2 anos de missão e tem como objetivo congregar todas as instituições católicas trabalhando a formação de professores e alunos. A secretária estadual da ANEC, Lídia Monalisa, fala da importância do trabalho desenvolvido nas unidades de ensino. Nosso diferencial é esse projeto de formação evangelizadora, né? Formar aquele aluno para a sociedade, para ele enfrentar todos esses grandes desafios, porque temos muitas escolas, né,
que formam o aluno para ser competitivo. E aí o diferencial da escola católica não, é formar o ser humano integral, na forma integral, não só para ser competitivo no emprego, nessa sociedade tão, né, que está aí politizada. E também nós trabalhamos a questão. O evento vai ser realizado dia 11 de setembro no Colégio Santa Doroteia, das 5:30 da tarde às 8:30 da noite. As inscrições devem ser realizadas pelo site anec.org.br/eventos. O investimento é de R$15. Olha, já chegou aqui aos estúdios da Rio Mar Samara Souza. Olha, se você pudesse vê-la, ouvinte, ela está mais linda nesta segunda-feira com seus cabelos, com sua maquiagem, trazendo beleza aqui aos nossos estúdios e vai falar um pouquinho mais do Rio Mar em Notícias, primeira edição. Bom dia, Samara. Bom dia. Agora acho que eu fiquei mais vermelha ainda depois desse blush que eu passei. Bom dia, Ítalo. Bom dia, Carlos. Bom dia ao Anderson, que está na mesa de áudio. Bom dia também para você que está sintonizado na 103,5 Rádio Rio Mar FM. Você vai conferir logo mais no Rio Mar e Notícias, primeira edição, uma entrevista com a deputada federal Conceição Sampaio, do PP amazonense. Na semana passada, o Congresso Nacional manteve o veto do presidente Michel Temer, que impedia que os recursos das taxas da SUFRAMA sejam contingenciados pelo Tesouro Nacional. Agora, os recursos gerados pela taxa de controle de incentivos fiscais e de serviços da autarquia, que seriam aplicados exclusivamente no custeio e nas atividades fins da SUFRAMA, serão geridos pelo governo federal. Quer saber mais sobre este assunto? Então se ligue logo mais no Rio Mar e Notícias. Você vai conferir também no quadro Saúde para Você desta segunda-feira, tudo sobre a depressão. Sentir-se triste em algum momento da vida é normal, mas quando o vazio e o desespero tomam conta do dia a dia, afetando a motivação, o sentido da vida, é preciso ficar atento. A psicóloga Dilza Santos vai falar sobre este assunto e responder também a sua dúvida sobre essa doença que atinge milhões de pessoas no mundo todo. Você pode participar mandando a sua pergunta pelo WhatsApp da Rádio Rio Mar, que é o 99142-5676. Você vai saber também que o prefeito de Manaus, Arthur Virgílio Neto, nomeou o filho dele, o deputado federal Arthur Bisneto, como chefe da Casa Civil de Manaus. Agora, a Prefeitura de Manaus está sendo administrada pela família do prefeito de Manaus, Arthur Neto. A atual esposa está atuando aí numa secretaria, o prefeito na prefeitura e agora o filho dele, puxando o filho dele, embora ver o que vai dar essa situação, porque lá em Iranduba eu lembro que não deu certo, o prefeito também tentou puxar os parentes para a prefeitura, teve um vereador aí da Câmara de Iranduba que agiu, acionou a justiça e a justiça tirou os parentes do prefeito Chico Doido aí da prefeitura de Iranduba. Vamos ver se essa situação acontece aqui também. Atenção, Ministério Público, a Câmara Municipal de Manaus. Vamos ver se alguém age aí para tirar todo esse pessoal que está aí da família do prefeito Arthur, da Prefeitura de Manaus. Tudo isso e muito mais você confere no Rio Mar e Notícias, primeira edição, às 7h da manhã. Logo após o Jornal Primeira Hora Nacional com a Rede Bandeirantes de Rádio, aqui pela sua 103,5. Bom dia. Bom dia, Samara. Obrigado pelas informações. A primeira edição do Circuito de Artes Visuais está disponível até o dia 1º de outubro. O evento reúne obras de 70 artistas locais de diferentes vertentes e linguagens técnicas. As exibições acontecem na Galeria do Largo, na Casa das Artes, no Centro Cultural Palácio da Justiça e no Museu Casa Eduardo Ribeiro, além dos tapumes da Santa Casa de Misericórdia. O circuito, que integra as programações do projeto Verão na Praça, com curadoria de Cleia Viana e Turenco Bessa, traz o tema Representações e Possibilidades. A ação propõe aos artistas participantes uma reflexão a respeito das questões que permeiam toda a história da arte. Para isso, contribui também a abertura da mostra a diferentes linguagens e expressões artísticas, da pintura à performance, da escultura à instalação e à videoarte.
E agora sim vamos falar de esporte. Iranduba é goleado pelo Leoas da Serra no jogo de ida da final da Copa do Brasil de Futsal aqui na cidade de Manaus. Os detalhes com Bruno Elander. O Iranduba se complicou na busca pelo título da Copa do Brasil de Futsal Feminino. Na última sexta-feira, a equipe amazonense perdeu o primeiro jogo da final por 5-1 no ginásio poliesportivo do Amazonas, antiga Arena Amadeu Teixeira, em Manaus. Agora, o Hulk da Amazônia precisa vencer o jogo de volta em Lages, Santa Catarina, no próximo sábado, para levar a decisão para a prorrogação ou para os pênaltis. Qualquer empate dá o título à equipe catarinense. O técnico do time amazonense, José Saíde Filho, atribuiu a derrota às falhas na marcação e na finalização. Segundo o treinador, a prioridade até o segundo e decisivo duelo é recuperar o lado psicológico do time, abalado após a goleada. Para a partida de volta, o Iranduba ainda tenta a liberação da capitã Jenny, que foi convocada para a seleção feminina de futebol de campo e tem a apresentação marcada para o dia 8, véspera da final em Santa Catarina. Bruno Elander, Rádio Rio Mar, Jornalismo Total. Jornal Primeira Hora. Tá aí, o consolo pro torcedor amazonense a respeito desse jogo é o seguinte: no jogo de volta, saldo de gols não contam muito, apesar de ter sido uma goleada de 5-1. Se o Iranduba vencer lá de apenas 1-0, o jogo já pode ir para prorrogação e ou aí vai ter outra história, né? Portanto, a gente continua na torcida e confia nas meninas do Hulk da Amazônia.